Jesus. Glórias a Deus. A Bíblia vai nos relatar, antes de nós chegarmos até esse ponto, a qual Deus fala com Abraão, e aonde ali ele vai se apartar de Ló, nós vamos perceber que essa trajetória de Abraão e de sua família vai começar em Noé, aonde a Bíblia vai nos dizer, no capítulo de número 6, que ali todo o gênero humano havia se corrompido, onde todo o gênero humano, toda a humanidade havia sido contaminada pelo pecado, havia se corrompido pela prostituição. Mas só que a Bíblia vai nos dizer, no capítulo de número 6, que Deus olha para toda a terra e decide destruir toda a humanidade. Só que a Bíblia nos diz, no versículo de número 7, Deus olha para a terra e decide destruir com toda a humanidade. Mas a Bíblia nos diz, no versículo de número 8, que a Bíblia vai dizer que Deus vai achar graça em Noé. No versículo de número 7, Deus queria destruir, mas no versículo de número 8, Deus vai achar uma pessoa sincera aos olhos dele. Entenda uma coisa, a Bíblia vai nos dizer, versículo de número 8, do capítulo de número 6 e o versículo de número 9, a Bíblia vai dizer que Noé, ele era justo e reto, e além de ser justo e reto, ele andava com Deus. E nesta introdução, eu já quero liberar algo da parte de Deus para a tua vida. A terra estava corrompida, a humanidade estava cheia do pecado, mas Noé, ele andava com Deus. A terra estava corrompida, a terra estava toda contaminada pelo pecado, mas a Bíblia vai dizer que Noé, ele era justo, ele era reto, ele andava com Deus. Me faz lembrar de uma passagem, qual, Gustavo? Daniel é levado cativo para a Babilônia e é oferecido para Daniel o manjar do rei. Só que a Bíblia vai nos dizer, num versículo em diante, que a Bíblia vai dizer que Daniel assenta no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Oh glória! Aqui eu já passo a entender algo que Deus já quer transmitir para nossas vidas. Enquanto muitos estão se contaminando, enquanto muitos estão se vendendo, enquanto muitos estão trocando a presença pelo pecado, Noé está íntegro, Noé está sincero, Noé se mantém reto, Noé se mantém justo, e além disso, ele anda com Deus. A Bíblia diz que o desejo do coração de Deus é destruir com toda a humanidade, mas só que quando ele olha para Noé, ele vê um propósito. O desejo do coração de Deus era destruir com todo o ser humano, mas quando ele acha a graça em Noé, ele entende, opa, ainda tem solução, ainda tem jeito. E aqui eu quero liberar mais uma palavra, está descendo aqui. Enquanto teu marido está na prostituição, enquanto teu marido está na bebedice, está na droga, está se prostituindo, teu filho não quer te obedecer, Deus olhou para você e falou, ei, tem jeito, ainda tem solução, ainda tem jeito. Enquanto tiver um de pé, tem jeito para a tua casa, tem jeito para a tua vida, tem solução para a tua família. Oh glória a Deus. A Bíblia diz, no versículo de número 13 em diante, que Deus ele vai falar com Noé e vai pedir para Noé construir uma arca, e aciona, e melhor dizendo, anuncia o dilúvio para Noé. Noé vai construir a arca, e Deus vai dizer para Noé, para que ele venha entrar com a sua família, e dos animais limpos viesse separar 7 em 7, e dos animais que não são limpos, só os casais, para que venha entrar dentro da arca. A Bíblia nos diz que Noé, ele obedece a Deus e vai construir na arca. Oh glória! Só que a Bíblia vai nos dizer que o dilúvio vai chegar, vai ser 40 dias e 40 noites, a qual vai acontecer o dilúvio, o período ao qual o dilúvio vai estar na terra. A Bíblia nos diz
que Noé, ele entra dentro da arca com a sua família e com todos os animais, a qual Deus havia dito para que ele viesse colocar dentro da arca. A Bíblia nos diz no versículo de número 16, na última frase, que o Senhor fechou a porta da arca. E quanto a porta estava aberta, tinha como entrar. Enquanto a porta da arca estava arreganhada, ainda dava tempo de entrar pela porta. Mas quando a porta da arca, a Bíblia fala que não foi Noé que fechou, foi o Senhor que fechou por fora. Porque enquanto estava aberto, ainda dava para entrar. Mas quando fechou, não tem mais jeito, não tem como mais entrar dentro da arca. Enquanto estava aberto, ainda dava tempo de se arrepender. Ainda tinha solução de restaurar a família, de se libertar e entrar para dentro da arca. Mas quando a porta fecha, quando Deus fecha por fora, Ele cerra por fora, Deus estava querendo dizer, quem está dentro não pode sair e quem está fora não pode entrar. Por que, Gustavo? Enquanto a porta da graça está aberta, ainda tem jeito. Enquanto a porta da graça está aberta, ainda dá tempo de se libertar. Enquanto a porta da graça está aberta, ainda tem solução de você largar o pecado, de você largar tudo aquilo que desagrada a Deus e entrar pela porta da graça. Por que, Gustavo? Porque quando a porta da graça se fechar, não adianta chorar, não adianta fazer pirraça, não adianta fazer biquinho. Quando a porta da graça fechar, fechou. Não tem jeito mais. Não adianta falar, Senhor, abra-nos a porta, igual as 5 virgens loucas fizeram. Não adianta. A porta da graça fechou, fechou. Não tem jeito mais. A Bíblia diz que quando Deus fecha a arca, começa o dilúvio. E o dilúvio dura ali 40 dias e 40 noites, como eu falei. E ali Deus faz um pacto com Noé. A Bíblia vai nos dizer que Noé, logo em seguida, Deus manda ele sair da arca, ele planta uma vinha e ali ele se embebeda. Seu filho Acã vai ver a sua nudez e o seu filho, os outros 2 filhos dele, vai tampar a sua nudez porque vai ficar sabendo pela boca de Acã. Só que a Bíblia diz, de Cã, melhor dizendo, mas a Bíblia diz que quando passa essa embriaguez de Noé, a Bíblia diz que ele amaldiçoou Acã e abençoou os seus outros 2 filhos. Ô glória, a Bíblia diz que Noé logo em seguida vem a falecer. Aí ele vai falar acerca da sua descendência, da sua geração. A Bíblia diz no capítulo de número 11, já encaminhando para a passagem de Abrão, a Bíblia nos diz que na terra falava a mesma língua. Só que entenda, falava a mesma língua, só que a humanidade ali queria construir uma torre, edificar uma cidade, edificar uma torre, para que viesse chegar até o céu, viesse chegar até Deus. Só que Deus vai olhar isso e vai confundir todas as línguas, e ali todos ali vão se dispersar, porque Deus havia confundido a língua, e ali aquela cidade vai se chamar Betel, por conta a qual Deus confundiu toda a língua daquela humanidade. A Bíblia vai nos dizer, a partir do versículo de número 10 em diante, a respeito da geração de Sem. No versículo de número 26 e o 27, vai falar a respeito de Terá e de Abrão. É aqui que começa a pregação. A Bíblia vai nos dizer que vai falar da geração de Terá. Terá gera Abrão, Naor e Arã. A Bíblia nos diz que Abrão, ele habitava na terra de Ur dos Caldeus. E a Bíblia vai nos dizer que o seu irmão Arã vai vir a falecer. Então vai ficar Terá, Abrão, Naor e Ló, seu sobrinho. A Bíblia nos diz que Terá vai pegar os seus filhos, vai sair da terra de Ur dos Caldeus e vai peregrinar para a terra de Canaã. E ali eles vão chegar até a terra de Arã e habita ali. A Bíblia vai nos dizer que Terá vai vir a falecer, Terá vai vir a morrer. Só que aqui na terra de Arã, Deus vai fazer promessa para Abraão. Deus vai chamar Abraão e vai falar para ele sair da terra dele, onde ele estava, da sua parentela, da casa de seu pai. Só que a Bíblia nos diz
que Abraão vai sair. Só que entenda uma coisa, conjecturando eu, talvez Abraão poderia se questionar. Por quê? Porque a esposa de Abraão era estéril, seu pai havia vindo a óbito, seu irmão também vinha a falecer. Abraão poderia se questionar e dizer: como que eu vou sair dentro de mim uma grande nação, sendo que minha esposa é estéril, sendo que meu pai já veio a óbito e minha casa está toda alvoroçada? Só que a Bíblia vai nos dizer que Abraão vai obedecer a voz de Deus. Por quê, Gustavo? Porque no cenário caótico, é no cenário caótico que Deus ele manifesta o poder dele. É no cenário a qual você está vendo com os teus olhos que não tem mais jeito, que não tem mais solução. É nessa hora que Deus ele se levanta e para mostrar para você que ainda tem jeito, que ainda tem solução, que quem fez a promessa não foi o homem, que quem fez a promessa foi Deus. Abraão vai obedecer a voz de Deus, vai pegar toda a sua família e vai peregrinar para a terra de Canaã. Mas entenda uma coisa, Abraão vai peregrinar, a Bíblia vai nos dizer que ele vai descer para o Egito. Só que a Bíblia diz que na terra havia uma grande fome. Perceba, no Egito Abraão vai prosperar, só que a terra havia uma grande fome. Aí eu te faço uma pergunta: como que Abraão está prosperando, está crescendo numa terra a qual tem grande fome? Como que Abraão está crescendo financeiramente, tem gado, tem prata, tem ouro, mas a terra está com fome? A terra tem uma grande fome. E aqui eu perguntei para o texto, e o próprio Deus me respondeu: sabe o que? Aonde tem grande fome, aonde tem crise, é ali que eu manifesto a minha provisão. Aonde tem crise, que você vê que não tem jeito, é nessa hora que Deus ele vem com a provisão do céu para a tua vida. A terra estava na grande fome, mas na grande fome tem provisão. A terra estava com grande fome, mas na grande fome tem provisão do céu. Tu está passando pelo deserto e está dizendo: ei, no deserto está uma grande fome, não tem nada para eu comer, mas só que Deus ele está falando comigo e contigo nesta noite: é no deserto que tem maná para a tua vida, é no deserto que tem provisão de Deus para a tua vida. Abraão está prosperando numa terra que tem grande fome. A Bíblia nos diz que quando Abraão ele sai do Egito, ele vai peregrinar em direção a Canaã. A Bíblia nos diz que ele vai fazer a sua jornada de Neguebe até Betel. A Bíblia vai dizer que Abraão ele vai parar entre Betel e Ai, e ali a Bíblia diz que ele volta para o mesmo lugar onde ele estava. Por quê, Gustavo? Porque tem um porém, que está junto com ele. Abraão não está prosseguindo e está voltando para o mesmo lugar onde estava, porque tem alguém do lado dele que precisa ser retirado. Tem alguém do lado dele que precisa, é necessidade de Deus retirar para que Abraão venha prosseguir. Entenda uma coisa, Abraão vai parar entre Betel e Ai, e vai edificar e vai invocar o nome do Senhor ali. Só que a Bíblia vai nos dizer que quando ele invoca, logo em seguida, no versículo de número 7, a Bíblia vai dizer que vai surgir uma contenda entre os pastores de Abrão e entre os pastores de Ló. Logo em seguida, depois que ele buscou, a contenda se levantou. Logo em seguida, depois que ele estava buscando a face de Deus, a contenda surge entre os pastores de Abrão e entre os pastores de Ló. Só que a Bíblia vai nos dizer que Abraão vai dizer para Ló: ei Ló, por que está tendo contenda? Nós somos irmãos, fazemos parte da mesma promessa, somos filhos do mesmo pai. Para que contenda, Abrão? Para que contenda, Ló?
Está vendo toda esta terra? Estou falando em minhas palavras, mas está dentro do texto. Abraão diz para Ló: está vendo toda esta terra? Toda esta terra é nossa. Faz o seguinte, Ló. Tu escolhe a direita, eu vou para a esquerda. E se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. Por quê? Porque Ló estava impedindo de Abraão chegar até a promessa, a qual Deus havia prometido para Abraão, desde a casa do seu pai. O que tu está querendo dizer, Gustavo? Para a gente alcançar a promessa, muitas das vezes vai ser necessário a gente apartar de certas pessoas. Tu tá jogando contenda, Gustavo? Não estou jogando contenda. Por quê? Porque tem muitas pessoas a qual está do nosso lado que não está no mesmo propósito. Tem muitas pessoas a qual está do nosso lado que não está na mesma ligação. Tem muitas pessoas que estão do nosso lado. Por quê, Gustavo? Só está do nosso lado para observar a terra. Só está do nosso lado para poder analisar a promessa. Só está do nosso lado para poder analisar aquilo que Deus te prometeu. E para você alcançar a promessa, Deus ele está falando: eu vou retirar para que tu venha prosseguir. Vai ser necessário eu retirar. Não se espanta quando Deus ele começar a fazer a limpeza nas tuas amizades. Por que, Gustavo? Porque a palavra contenda, a qual está no texto, no original quer dizer disputa. Ló estava do lado de Abraão, não para poder guerrear contra Abraão, mas por causa da disputa, por causa da terra, por causa da riqueza, por causa dos gados a qual Abraão tinha. Tem muita gente que está do teu lado, de olho naquilo que tu pode dar, mas só que Deus está falando: eu vou retirar, porque quem está do teu lado para não acrescentar, não pode estar do teu lado para alcançar a promessa junto contigo. Ló vai escolher uma terra a qual havia gado, melhor dizendo, gramados verdejantes, uma terra bem aos olhos dele, perto de Sodoma. Abraão vai deixar ele ir, pode ir, e ele vai escolher a melhor terra. Abraão vai ficar com as outras terras. Mas perceba, no versículo ao qual nós chegamos, que nós lemos, que a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele fala com Abraão depois que ele se apartou de Ló. Abraão tinha invocado, tinha construído um altar, tinha edificado um altar ao Senhor, mas só que Deus ele vai falar com Abraão depois que ele se aparta de Ló. Deus ele vai revelar para Abraão as terras depois que ele se aparta de Ló. Por quê? Porque Ló não faz parte da promessa, Ló não faz parte do propósito de Deus. Deus ele fala com Abraão: ó Abraão, tá vendo? Levanta os teus olhos, tá vendo toda essa banda do norte, toda esta terra? Eu te darei a ti e toda a tua semente. Eu te darei a ti e toda a tua semente. Você não vê em momento nenhum Deus falando: eu darei a ti, a Ló e toda a tua semente. Deus não fala isso. Deus fala para ele: eu darei para você e para toda a tua semente, as pessoas a qual virão depois de você. Ló, ele escolheu o caminho dele, deixa ele ir. Ló, ele escolheu peregrinar o caminho dele, deixa ele ir. Por quê? Porque eu fiz a promessa, foi para você, Abraão. Eu te fiz uma promessa lá na casa do teu pai, para você sair da tua parentela, sair da casa do teu pai e para uma terra a qual eu te mostrarei. Deus ele fez a promessa para Abraão. Mas no Novo Testamento, Deus também vai fazer uma promessa para os discípulos. E que promessa é essa, Gustavo? Abraão aqui poderia até estar desanimado, porque nos dá a entender
que Deus ele fala para Abraão: levanta os teus olhos. Abraão poderia estar cabisbaixo, porque Ló havia se apartado dele. Ló faz parte do mesmo sangue dele. Ló é da mesma família que ele. Ló é sobrinho dele. Agora ele está desanimado, mas só que o Senhor está falando: ei, eu te fiz uma promessa, rapaz. Não anda cabisbaixo, não anda desanimado, porque você tem uma promessa. Enquanto Satanás está pensando: eu vou parar ele, eu vou parar ela agora, eu vou desanimar ele agora, Deus ele trouxe aqui para te dizer: você tem uma promessa, você tem uma promessa, você tem uma promessa. Levanta essa cabeça, sacode essa poeira, prossiga, porque você tem uma promessa, você tem uma promessa. A Bíblia vai nos dizer, Lucas capítulo de número 24, versículo de número 49. A Bíblia vai nos dizer que Deus ele vai fazer uma promessa para os discípulos. E qual é a promessa, Gustavo? Deus ele havia ressuscitado Jesus e estava na glória. Aí a Bíblia vai nos dizer no capítulo de número 24 que Deus ele vai aparecer para os seus discípulos. E no versículo 49 ele vai fazer uma promessa: qual? Ficai em Jerusalém, eis que viu a minha promessa. Ficai em Jerusalém para que, Senhor? Até que do alto sejais revestido de poder. Enquanto está em Jerusalém, aguarda, porque na hora certa a promessa vai chegar, e aqueles que estão de fora vai ter que contemplar aquilo que Deus vai fazer na tua vida, aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Adora o Senhor nesta noite, adora, porque você tem uma promessa, você não é órfão. A Bíblia nos diz, Atos, capítulo de número 2, versículo, oh glória a Deus, Atos capítulo de número 2, versículo de número 4, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Oh glória a Deus. Versículo de número 3 e o versículo de número 2. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa e os que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, das quais repousaram sobre cada um deles. Deus faz a promessa. Os discípulos poderiam até estar desanimados, porque Cristo foi morto, mas ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, eles poderiam até estar desanimados porque não viram mais Jesus. Mas Jesus aparece para eles. E quando Jesus aparece para eles, Jesus faz promessa. E entendam uma coisa, de uma pessoa que tem promessa para uma pessoa a qual não tem promessa. Uma pessoa a qual não tem promessa, ela faz o que ela quer. Uma pessoa a qual não tem promessa, ela anda conforme ela quer. Uma pessoa a qual não tem promessa, ela faz aquilo que ela bem entende fazer. Mas é diferente de uma pessoa que tem promessa. Qual, Gustavo? Uma pessoa que tem promessa, ela faz aquilo que Deus determina para ela fazer. Uma pessoa que tem promessa, ela não anda conforme ela quer. Uma pessoa que tem promessa, ela não anda de qualquer maneira. Uma pessoa que tem promessa, ela faz aquilo que vem do céu. Uma pessoa que tem promessa, ela faz aquilo que vem de Deus. Uma pessoa que tem promessa, ela não xinga palavrão. Uma pessoa que não tem promessa, oh glória, eu sinto a graça de Deus. Uma pessoa que tem promessa, ela vê um cabisbaixo, ela estende a mão para levantar. Uma pessoa que tem promessa, ela vê um desanimado, ela dá uma palavra de ânimo. Uma pessoa que tem promessa, ela vê o que está precisando de abraço e abraça. Uma pessoa que tem promessa,
promessa, eu vou embora. Uma pessoa que tem promessa, ela vê o necessitado e ajuda aquele que está necessitado. Uma pessoa que tem promessa, ela é igual ao bom samaritano. Uma pessoa que tem promessa, ela é igual às 5 virgens prudentes. Uma pessoa que tem promessa, ela guarda azeite. Uma pessoa que tem promessa, você é da graça de Deus, ela não fala aquilo que ela quer. Uma pessoa que tem promessa, ela não vai para onde ela quer. Uma pessoa que tem promessa, ela não fala aquilo que vem na sua mente. Uma pessoa que tem promessa, ela faz aquilo que Deus manda. Adora, adora, adora. Se você tem promessa, 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 a banda cala e a cebra. O Deus da promessa está aqui. O Deus da promessa está aqui. O Deus da promessa. Ebida cala e a cebra naradas. Amante, que me dará. Uma pessoa que tem promessa, desceu aqui agora, não tem medo de macumbaria. Uma pessoa que tem promessa, não tem medo de olho grande. Ai, que minaragaia, sébia. Uma pessoa que tem promessa, não tem medo de bruxaria, não tem medo de feitiçaria. Pode colocar a boca, o nome na boca do sapo, mas o Deus que fez a promessa vai tirar. Adora. Pode se levantar a contenda, pode se levantar a calúnia, mas quem tem promessa não para. A banda cala e a sebe naragai. Só quem tem promessa nesta noite adora, adora, adora. Pode armar contenda, pode armar rebelião, vou falar tudinho aqui. Oh, meu Deus do céu. Miriam e Arão estavam fofocando de Moisés, mas só que Deus ele vai falar: ei, vem aqui os 3. Eu fiz a promessa, foi para Abraão, e está respingando sobre Moisés. Está falando de quem tem promessa, Deus vai cobrar. Está falando de quem tem promessa, Deus vai chamar no gabinete, terra. Está falando de quem tem promessa, Deus vai desbaratar a quadrilha, terra. Eu vou falar tudinho aqui. Quem fala de quem tem promessa está falando do próprio Deus. Por que, Gustavo? Porque quem tem promessa, ele não foi ele que fez a promessa para ele. Foi o próprio Deus que se levantou e falou: eu te fiz uma promessa. Então todo aquele que fala de quem tem promessa está falando do próprio Deus. E se está falando de Deus, Deus vai se levantar e vai cobrar. Para mim encerrar, quer vivenciar a promessa? Se aparta de quem não está no mesmo propósito. Quer vivenciar as maravilhas de Deus? Se aparta quem está desligado na terra e se ajuda com pessoas que estão ligadas no céu. Quer que eu fale mais aqui? Colossenses capítulo 3. A Bíblia vai dizer: olhai para as coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Se tu anda com gente que está olhando para as coisas que são da terra, sai. Por que, Gustavo? Vai te atrapalhar no processo.
vai te atrapalhar de você alcançar a promessa. Igual Ló, Deus só fala com Abraão depois que ele se aparta de Ló. Enquanto ele está com Ló, o céu está fechado. Mas quando Ló sai, o céu se abre. O céu se abre. O céu se abre. Enquanto o Ló está do teu lado, tu está olhando para um lado, está olhando para o outro, não está vendo nada acontecer. Mas só experimenta. Se aparta de Ló. Se aparta de Ló para você ver como é que o céu vai agir em teu favor. Só experimenta se retirar de Ló para você ver como é que o céu vai trabalhar em teu favor. Como é que o céu vai se abrir sobre a tua casa. Você pode estar se perguntando, mas Gustavo, tu não conhece o meu processo. O meu marido, só Jesus na causa. O meu filho, só Jesus. Se aparta de Ló. O problema não está no teu marido. O problema não está na tua filha, nem no teu filho. O problema está em Ló. Você está escolhendo andar com pessoas que não devem andar. Você está escolhendo andar com pessoas que é igual a Ló. Só está do teu lado para observar a promessa. Quando você se apartar de Ló, você vai vivenciar a promessa de Deus. Aplauda o nome do Senhor, em nome de Jesus.